Olá, querido e querida, Pai seja contigo, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos estudar capítulo 25 do livro de Gênesis, versículos 19 até o 34. Então, espero que você possa fazer a leitura aí na sua casa e vamos para a exposição do texto. A primeira etapa desse texto, versículos 19 e 26, vai contar dos descendentes de Isaac, em outras palavras, os seus filhos, Esaú e Jacó, que Rebeca concebeu. O texto começa falando então, relembrando, na verdade, que Isaac era de 40 anos quando se casou com Rebeca, remonta um pouco a genealogia de Rebeca, a irmã de Labão, conta um pouco aqui dos familiares dela, e depois diz que Rebeca era estéril, mas que Isaac orou por ela e ela concebeu. Aí o versículo 21 diz exatamente assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Depois disso, já vai contar dos filhos, que estavam no ventre de Rebeca, dos filhos que ela estava ali gerando. Mas já nessa primeira parte, no versículo 21, fica uma aplicação muito importante para nós. É notória a diferença da trajetória de Isaac e Rebeca da que teve Abraão e Sara. Veja que a mesma dificuldade, que a esterilidade, assola mais uma vez essa família, essa genealogia que estava incumbida de trazer aquele no qual seriam benditas todas as nações, o Cristo. Veja que geração após geração as mulheres sofrem do mesmo problema da esterilidade, que literalmente é um problema, porque sem a possibilidade de gerar, elas não conseguem dar a vida ao próximo patriarca, ao próximo que será o portador dessa semente até a chegada do nosso Cristo. Aconteceu com Sara, acontece agora com Rebeca. Primeiro de tudo, é um recordatório de todos os males que entraram no mundo com o pecado de Adão e Eva. E de novo, muitas vezes a gente se questiona por que existe mal no mundo, por que existem doenças, por que existem catástrofes. Tudo isso é consequência de todos nós que estávamos representados em Adão e Eva e, consequentemente, o seu pecado. A esterilidade, ela entra a partir desse momento. O pecado entrou no mundo através do primeiro casal e agora a gente tem problemas como esses que representam inclusive uma batalha espiritual, uma batalha literalmente física, porque impossibilitava essas mulheres de gerarem. Qual é o ponto aqui? O segundo ponto importante. Diferentemente de Abraão e Sara, que passaram pelas mesmas coisas, mas infelizmente criaram alguns subterfúgios e pagaram um preço caro por isso, que foi Abraão ter um filho com a concubina. Depois esse garoto, ele trouxe não só uma rivalidade entre Sara e a serva, então a Agar, mas também trouxe uma rivalidade entre esse próprio menino, que agora era o primogênito, contra o Isaac, que viria depois, e Abraão precisa passar por todo esse processo, lidar com isso, até chegar um tempo que ele tem que mandar eles para fora, Agar e Ismael, com forte dor no coração. Enfim, todas essas consequências a gente vê desse subterfúgio que utilizou-se Sara e Abraão para tentar ter o filho antes de esperar de fato pelo tempo de Deus. E o que é que fica representado aqui nesse versículo 21 é que como a história de Isaac e Rebeca foi tão diferente. Na Bíblia aqui não está descrito quanto tempo foi que Rebeca permaneceu estéril, mas se você tem uma Bíblia de estudo, deve estar aí na sua nota de rodapé, que Rebeca foi estéril por 20 anos. Quer dizer que quando ela concebeu Esaú e Jacó, que é o que a gente vai ver a seguir, eles tinham aproximadamente 60 anos de idade. Ou seja, foram anos longos também, não devem ter sido anos fáceis, não deve ter sido um tempo em que 100% de todas as circunstâncias eles estavam seguros, eles estavam fortes na fé. Com certeza deve ter tido momentos que eles repensaram, que eles questionaram a Deus, mas veja como o desfecho foi tão distinto do desfecho de Abraão e Sara. Apesar de tudo isso, Isaac e Rebeca continuaram-se ali na sua posição. Isaac orava pela sua mulher até o dia que ela concebeu. Lendo aqui esse versículo 21, parece até que foi algo do dia para a noite, de uma semana para outra. Não, se passaram 20 anos, mas eles se mantiveram dentro da promessa do Senhor. Eles não tentaram
criar um plano B, um plano um pouco mais fácil para conseguir alcançar isso de forma mais rápida. E aqui a gente tem de novo a exemplificação de que os filhos, eles não são obrigados a cometerem os mesmos erros que os pais. Evidentemente, Isaac pôde ver a história de seu pai e de sua mãe, pôde ver exatamente a mesma dificuldade que ele agora estava passando com a sua esposa, mas decidiu tomar um caminho diferente daquilo que o seu pai e sua mãe fizeram. E com certeza, por isso, apesar de que foram 20 longos anos, eu imagino, para esse casal, até Rebeca ter Esaú e Jacó, com certeza é um tempo muito menor do tempo que passou Abraão e Sara. Quando Abraão e Sara conceberam, eles já eram bem mais velhos. Por quê? Talvez justamente porque tomaram aquele subterfúgio de ter filho com Agar, da mesma maneira que não era para o povo de Israel ter passado 40 anos no deserto, somente 40 dias, mas porque o povo murmurou tanto, Deus precisou extrair deles uma nova geração que fosse digna de entrar na terra prometida, porque eles já não mais eram. Enfim, Deus tem um plano perfeito dentro do seu tempo para que se cumpra, mas a forma como a gente vai agir, os caminhos que nós vamos tomar vão decidir se o plano vai se cumprir dentro da vontade de Deus ou se Deus vai precisar estender aquilo que ele tinha prometido para que nós possamos sofrer as consequências dessas decisões. Adiante aqui no texto agora vai dizer então que Rebeca teve uma gravidez um pouco conturbada, ela sentia uma luta interna dentro dela, e ela consultou ao Senhor, é o que diz aí o versículo 22, para o qual Deus respondeu, através até aqui de uma poesia, que é como está esse versículo 23 na Bíblia, ele está com um espaçamento um pouco separado, né, indicando que é uma canção ou uma poesia. Deus diz que no ventre dela tinha 2 nações e que o mais velho seria servo do mais novo. Aí que Rebeca entendeu que ela estava gestando gêmeos. E quando ela concebeu, ela deu à luz a Esaú e Jacó. Esaú acabou sendo o primogênito, o que pode parecer estranho, já que são gêmeos, nasceram, né, no mesmo dia. Mas muito provavelmente, claro, no momento ali do parto, Esaú deve ter sido o filho que saiu primeiro e aí, portanto, ficou como primogênito, e Jacó foi o segundo. Inclusive, é por isso que o seu nome é Jacó, significa calcanhar, aquele que pega no calcanhar, dando a entender que Esaú nasce primeiro e o segundo irmão ele vem puxando ali em seguida, talvez o calcanhar do outro, ele vem logo depois. Esaú significa cheio de pelos, literalmente, um homem muito peludo aí do hebraico. Então nós percebemos aqui que continua nessa tradição do Antigo Oriente da nomeação de acordo com as circunstâncias, de acordo ali com os sentimentos do momento. Então Esaú foi chamado Esaú porque o seu nome significa cheio de pelos, e ele era um bebê ruivo e cheio de pelos. E Jacó se chamou Jacó porque significava calcanhar, e ele nasceu segurando ali o calcanhar do irmão, porque ele veio logo em seguida. Deus estava dizendo aqui uma profecia de que o mais velho serviria o mais moço. Então a gente entendeu que, ok, Esaú saiu primeiro, logo ele é o mais velho, ele é o primogênito. Mas ele serviria a Jacó, que foi o segundo. A gente entende aqui de novo, né, uma quebra aí do senso comum da parte de Deus. A primogenitura era algo muito importante no Antigo Oriente, dava ao filho mais velho a liderança sobre a família, né, depois que o pai falecesse, e ele também ficava com a maior parte da herança. Mas o que Deus estava dizendo aqui é que, de novo, assim como houve uma quebra de padrão entre Ismael e Isaac, Ismael foi o primeiro filho, mas Isaac era o filho da promessa, então a Isaac tinha que ser passada a herança e a continuidade. Aqui, de alguma maneira, que logo a gente vai entender, aconteceria o mesmo. Iria acontecer alguma coisa que bagunçaria essas primogenituras, e no final das contas é o mais velho, é o Esaú, que vai servir o Jacó. Ou seja, o Jacó, então, daqueles gêmeos, era quem continuaria a promessa do povo judeu de trazer a semente
a qual seriam benditas todas as nações, que é Cristo, né? Levar até a genealogia de Cristo. Então aqui Deus já estava dizendo que era Jacó, o filho, que continuaria essa promessa. A história seguinte, que começa aí no versículo 27, vai contar o fatídico momento que Esaú vende o seu direito de primogenitura. Então o texto começa falando primeiro que cada pai tinha uma preferência. Então Isaac gostava mais de Esaú porque ele se tornou um homem da caça, um homem da floresta, e aí ele trazia carnes e Isaac saboreava essas carnes, né? Se tornavam assados e Isaac saboreava. Então Isaac tinha uma preferência por Esaú, enquanto Jacó era um homem mais pacato que habitava em tendas. E esse era o predileto de Rebeca, a mãe. Depois disso, vai dizer aqui o texto que certa feita estava Jacó cozinhando um prato, quando chega Esaú de uma caçada que ele tinha feito e ele estava muito cansado. O texto aqui da minha tradução usa a palavra esmorecido. E aí, Esaú vai pedir um prato de comida, né, daquele banquete que o irmão dele tinha feito. Mas Jacó se aproveita dessa oportunidade e faz uma oferta para Esaú para que ele possa comprar o seu direito de primogenitura, né? De novo, esse direito de primogenitura era muito importante. O filho tornava-se o líder da família depois da morte do pai, tinha a maior parte da herança e todas essas questões. Então, o direito de primogenitura era algo que se levava muito a sério, era como um dos benefícios, né, ou uma das heranças mais importantes na vida de um homem, era esse direito da primogenitura. Então, Jacó, nesse momento, ele faz uma oferta para Esaú: me vende o seu direito de primogenitura que eu te dou um prato dessa comida incrível que eu tô fazendo. Nesse momento, Esaú vai dizer que para ele não ia servir nada esse direito de primogenitura, ele estava tão cansado, ele estava tão desfalecido que ele ia morrer. Ele fala: para que serve-me esse direito de primogenitura se eu vou morrer aqui de tanta fome que eu tô? Então, nesse momento, eles negociam. Esaú vende o seu direito de primogenitura por um prato de comida ali de Jacó. Diante dessa história, a gente se questiona algumas coisas. Primeiro, nós vimos que Deus tinha escolhido, né, o Jacó como o filho que continuaria a promessa, o filho que continuaria essa geração que traria Cristo, né, que traria o Nazareno. Mas por quê? É isso que a gente vai se perguntar quando lê essa passagem aqui, porque fica nítido erros e pecados de ambos, né? Jacó utilizou-se de uma chantagem ali, né? Num momento talvez frágil do irmão. E o irmão também aparenta uma gulodice. Porque, veja, Isaac e Rebeca eram abastados. Isaac foi o filho da promessa. Ele recebeu a maior parte da herança de Abraão. É pouco provável que os meninos passassem fome. Então, esse esmorecimento que conta aqui que Esaú estava, era simplesmente um cansaço depois de um dia farto de trabalho, como todos nós, talvez todos os dias, chegamos em um momento em que a gente está bem cansado, que estamos famintos e queremos comer, queremos jantar, queremos almoçar ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o ponto aqui é que a gente vê falhas em ambos. Por que então que Deus escolheu soberanamente a Jacó e não a Esaú? É inclusive uma das passagens que os calvinistas, né, os que acreditam na predestinação, usam bastante, né, ao dizer que, independentemente dos dois, Deus havia feito uma escolha de Jacó em detrimento de Esaú, e é assim que a história se seguiria. Eu, na verdade, como não sou muito da linha calvinista, não creio dessa forma. Minha interpretação aqui é que a profecia de Deus, feita anteriormente, quando nasceram os meninos, de que o mais velho serviria o mais novo, foi com base naquilo que o Senhor observou da vida desses meninos. Em dado momento, o Senhor viu que um deles estaria mais unido, mais adorador de Deus, que continuaria invocando o Senhor verdadeiro, enquanto o outro era mais carnal. E por isso, soberanamente, Jacó seria aquele que continuaria a promessa e não a Esaú. É isso que a gente vai ver no descortinar de algumas histórias ainda. Nessa aqui, o que a gente percebe? Uma chantagem por parte de Jacó e uma gulodice por parte de Esaú.
Jacó, apesar de que vai ser sim o filho que continuará a promessa, né? Ele vai ser literalmente o Israel. O Senhor também já tem planejado as consequências que ele vai sofrer por esse episódio e por um episódio que a gente ainda vai estudar quando ele toma a bênção do irmão. Então Jacó viria a passar por essa regeneração, inclusive por essa restauração, que no final se completa quando Deus até troca o seu nome. Ele vai deixar de ser esse que agarra o calcanhar para ser um homem completamente diferente. Ok, esse é um ponto. Qual é o outro ponto aqui? Deus vai se utilizar do pecado de ambos esses dois irmãos para cumprir com o seu próprio plano de que Jacó continuaria a promessa. Ou seja, ele usa do pecado de Jacó, que vai fazer a chantagem, e da luxúria de Esaú, que vai vender o seu direito de primogenitura, para que então Jacó agora fosse o primogênito e de fato fosse ter o direito à herança e continuar essa promessa. Assim como Deus fez com o pecado de Sara, que estava rival ali de Agar e sempre tinha alguns conflitos, e Sara quer que Abraão mande Agar e Ismael embora, e Deus vai dizer a Abraão, de fato, você vai ter que mandar Ismael e Agar embora, né, para que então Isaac pudesse herdar tudo. Da mesma maneira, a gente vê de novo Deus usando os pecados humanos e as nossas próprias falhas para cumprir com o seu próprio plano. É o que aconteceu aqui quando Esaú, nesse momento de cansaço, simplesmente vende o seu direito de primogenitura, tornando agora Jacó o primogênito e não mais ele. O ponto seguinte, vamos entender mais desse pecado de Esaú. Nós vimos, que Jacó utilizou ali de um momento, fez uma chantagem, conseguiu o que ele queria, que era ser o primogênito agora, né, que o seu irmão o vendeu esse direito. Mas e sobre Esaú? Esaú mostra que ele denota toda a humanidade, o nosso pecado inicial de começo a fim. Como nós vimos, Isaac e Rebeca eram abastados, eles não passavam problema de suprimento alimentar financeiro, eles provavelmente, muito pelo contrário, eram na verdade muito bens de vida. Esaú tinha simplesmente passado um dia trabalhando e estava cansado, e chegou cansado e com fome. E às vezes, se a gente não lê direito o texto ou não detalha, é um pecado que passa despercebido. Mas o ponto aqui é que Esaú trocou a coisa mais importante da vida de um homem naquele momento, que era o direito de primogenitura para quando se é um filho primogênito, por um prato de comida. Uma refeição que todo mundo, e imagino que eles também, faziam no mínimo 3 vezes ao dia. Comida essa que não faltava. Era só um momento de fadiga. Ele poderia ter recusado a proposta de Jacó, ele mesmo ter feito a comida com a sua caça, já que inclusive era o motivo de Isaac gostar tanto dele. E ele mesmo comer a sua comida, ficar de barriga cheia e continuar sendo o primogênito. Mas ao contrário disso, a gente vê preguiça e nós vemos também luxúria. Esaú vai trocar então a coisa mais importante da vida de um homem, que era esse direito, simplesmente por um prato de comida, e diz que se ele não comesse naquele momento ele ia até morrer. Ou seja, veja que exagero. Qual é o ponto aqui? A gente observa que Esaú era um homem extremamente fugaz, um homem que colocava em primeiro lugar o seu prazer momentâneo em detrimento daquilo que fosse ser muito mais importante e tivesse um valor muito superior, que era esse direito de primogenitura, que ainda vai dar mais problemas quando nós formos adiante. Ou seja, Esaú é um homem fugaz. É um homem entregue aos seus próprios prazeres e às suas convicções. Aquilo que o agrada e o satisfaz e o dá êxtase naquele momento é o mais importante. E não somos todos nós assim. Esaú não representa exatamente o que fez Adão e Eva. Adão e Eva tinham tudo, eles tinham um ao outro, eles tinham o paraíso, eles tinham a comunhão com os animais, com os seres vivos, eles tinham toda a provisão que Deus deu de árvores naquele jardim, e eles tinham a presença do próprio Deus todos os dias, que em pessoa conversava com eles e tinha um momento de regozijo com eles todos os dias. Mas eles trocam tudo isso para sentir o sabor do conhecimento do fruto que aquela árvore proibida
poderia dar. Eles trocaram tudo que eles tinham, toda a comunhão, a sua própria salvação, por um momento fugaz. É assim que faz Esaú. Não é assim que fazemos nós todos também? Não é assim que fazemos agora que o pecado faz parte do nosso DNA adâmico? Estamos constantemente trocando aquilo que dá mais prazer naquele momento do que aquilo que vai de fato conceder a nossa salvação? Quantos seres humanos não estão caminhando por essa mesma trajetória? Eu e você talvez um dia também caminhamos assim até que encontrássemos a verdade. Mas ainda para nós que estamos salvos, a gente tem que vigiar para não cair. E durante essa trajetória a gente tem que tomar cuidado com aquilo que parece ser muito bom, mas que virá em detrimento do que é mais importante. Essa passagem de Esaú nos lembra que tudo que oferece a terra é esse prato de comida. A terra é essa circunstância, promoções que podem vir no serviço, dinheiro, oportunidade de estudo, oportunidade de reconhecimento, fama, crescimento. A terra, ela sempre vai dar toda a sorte ou todo o azar de tudo aquilo que possui, de tudo aquilo que a gente pode ter enquanto vida. Mas essa vida toda, ela representa só um prato de comida, porque a alma é eterna. A vida a gente pode ser muito rico ou ser muito pobre, ou ter toda a sorte de coisas, ou todo o azar de coisas, mas no final, depois da sepultura, a alma é eterna. Ela vai ou para o paraíso ou ela vai para um tormento eterno. É o que representa aqui Esaú ao trocar algo que nessa tipologia seria talvez a nossa salvação por uma coisa que vai passar. Assim é a nossa vida, assim Esaú nos representa e assim aqui fica explícito porque Jacó viria a ser o filho da promessa e não Esaú. É isso então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilhe com alguém que está estudando a Bíblia com você, que quer estudar a Bíblia, mas talvez ache ela muito complicada. Eu sei que o Antigo Testamento é a parte da Bíblia que muitos cristãos não gostam muito de ler, mas eu acredito que até o momento a gente tem desvendado bastante coisa. Então deixe um comentário, fala o que você achou, compartilhe com alguém e principalmente eu te vejo na próxima.